Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. E essa segunda parte dessa frase nunca esteve tão evidente como no episódio de hoje. Assuntos contemporâneos à luz da Bíblia. E quando a gente fala de uma perspectiva batista, nós estamos falando de um dos pontos que os princípios batistas abordam aí, que é a liberdade de expressão. Né, os batistas são democráticos e há essa liberdade, o livre pensar. E hoje a gente vai estar ouvindo aqui uma opinião, estaremos aprendendo e ouvindo muito do que muitas pessoas têm falado sobre o tema. A gente vai fazer aqui um preâmbulo, depois vamos entrar diretamente no que muita gente está falando hoje, falando agora, você que tem nos acompanhado aí agora em maio de 2023, estamos falando da PL 2630. Só que até chegar lá, peço que você aguarde um pouquinho, porque a gente vai falar sobre os desafios da igreja quanto à liberdade de expressão religiosa. E o nosso convidado de hoje é o pastor Michel Augusto. Seja bem-vindo, meu querido, é uma satisfação lhe receber aqui. Pastor Natan, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder responder de modo bem introdutório, de modo bem resumido e não definitivo sobre o tema, né, da liberdade de expressão religiosa. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Pastor Michel, então antes da gente entrar propriamente no assunto, apresentação pessoal para o pessoal que não lhe conhece, família, e depois a gente entra aí nas questões de igreja e questões acadêmicas. Bom, eu sou casado com a Gisele Eduardo, né? Sou pai do Otávio e do Eduardo Augusto. Estou em Águas Claras, pastoreando a Igreja Batista Reformada de Brasília há 22 anos. Sou plantador dessa igreja. Enfim, e academicamente tenho formação na área do direito e na área teológica também. Uhum. Maravilha. Aí você trabalha com a faculdade também? Isso. Tem a faculdade também, a FTRB, a qual nós estamos há 11 anos trabalhando, né? Uhum. Formação teológica. Tá, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, no YouTube tem um canal? Tem um canal, O pessoal pode entrar lá. Como é que é o nome do canal? FTRB TV. Pronto, a gente deixa aí na descrição, para você poder acompanhar também o trabalho do pastor Michel. Bom, pastor, então entrando aqui no tema, primeiro falando para o pessoal de casa, esse programa está sendo veiculado tanto no YouTube da CBN quanto no Spotify, depois você pode acompanhar lá. Também estará sendo transmitido na Rede 316. Bom, pastor Michel, primeira pergunta para a gente poder entrar aí no tema, né, do nosso podcast. O que aconteceu com o cristianismo ao longo dos anos como religião, no sentido de relevância, né? Para a gente entender um pouquinho esse contexto histórico antes de entrar no que a gente tem vivido hoje. Bom, eu vou me valer de alguns aportes, como Van Druner. Depois eu quero entrar numa pesquisa que eu fiz na Universidade de Salamanca, na Espanha, sobre liberdade de expressão religiosa. Enfim, a cristandade, ela tinha inicialmente, no contexto da era medieval e se estende um pouco na era moderna, uma certa unidade entre poder civil e poder espiritual, né? E a cultura cristã, ela permeou esses dois ambientes, né? Então, o poder civil e o poder espiritual estava debaixo dessa cultura cristã. Bom, a partir da Idade Moderna, a cristandade vai ruindo nessa influência, tanto na parte civil ou espiritual, e filosofias do iluminismo começaram a desafiar as crenças, vamos dizer, as crenças teológicas ortodoxas. E a gente tem, a partir daí, não uma morte instantânea da cristandade, mas nós vamos ter uma mudança de hábitos, de estruturas. Então a cristandade começa a definhar, né? Então as sociedades ocidentais começam a ficar mais pluralistas e, embora a fé cristã em si não tenha desaparecido, a cristandade, ou seja, essa influência nas duas esferas, tanto civil ou espiritual ou religiosa, ela começa a desaparecer gradualmente, né? Então, essa é uma questão bem latente. E a liberdade religiosa se torna
para cristãos, eu vou dizer, tanto da ala protestante quanto da ala católica, uma preocupação, porque o mundo começou a entrar num processo de secularização. Então, o espaço público começou a se divorciar mais e mais das influências cristãs. Tá? Bom, a vida após a cristandade, vamos dizer assim, ela tem se tornado uma série de experiências mistas, né? Porque o secularismo ele traz muitos desafios de como a gente deve viver no espaço público, os desafios ligados à tolerância religiosa, à questão da diversidade, e a gente tem aí uma pergunta, vamos dizer assim, uma problemática diante de todo esse preâmbulo, essa introdução que eu falei. O desafio é estabelecer uma teologia política. E quando eu digo teologia política, eu não digo necessariamente uma teologia partidária, mas estabelecer uma teologia política nesse mundo pós-cristandade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta antes da gente entrar nos desafios, que eu vou tentar aqui fazer algumas perguntas que seria, vamos dizer, o outro lado, digamos assim, né? Fazendo algumas perguntas. Primeiro, o senhor falou sobre essa questão houve o período em que a cristandade era forte na Europa, mas a gente sempre vê se existe um contraponto, seria, mas enquanto o cristianismo, pensando no cristianismo católico como um todo, até antes do protestantismo, existia aí as perseguições, né, digamos assim, a caça às bruxas, que o pessoal falava, houve a Inquisição. Quando você vem para o protestantismo, os nossos pares, digamos assim, cometeram também atrocidades em nome da ortodoxia, condenando aquilo que eles consideravam heresia e tal, até mesmo matando essas pessoas. E aí, uma outra questão isso que eu estou tentando, alguns pontos que eu estou formulando, que algumas pessoas em casa podem formular, né? Não parece que nós, os evangélicos, falávamos tanto de tolerância religiosa como agora. Parece que isso sempre foi uma pauta da esquerda, essa questão de trabalhar eu estou falando aqui de esquerda e evangélicos, mas não estou fazendo... Mas parece que a maioria dos evangélicos, né, sempre relegou isso. Não, isso é questão de comunista, isso não é coisa de igreja falar. E agora a gente tem falado constantemente sobre isso. Qual seria a sua fala para a gente poder trazer isso? Antes de entrar nos desafios, para ficar ainda nesses aspectos preliminares, né? Qual seria a defesa da argumentação evangélica, digamos assim, no que diz respeito ao que ocorreu na história, na época que o cristianismo era hegemonia aqui no Ocidente, e agora também esse debate que nós temos trazido com frequência sobre tolerância religiosa? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a separação de igreja e Estado foi algo muito positivo. Né? E algo que a Reforma Protestante trabalhou muito bem, né? Embora tenha alguns problemas no período reformado sobre a total separação de igreja e Estado. Mas vamos lá. Por um lado, vamos delimitar da seguinte forma. Primeiro, a delimitação. Certo. Foi muito bom a separação de igreja e Estado. Ok. Por outro lado, Deixa eu pontuar aqui, separação de igreja e Estado também é um dos princípios batistas. Sim. Né? Um dos princípios batistas, liberdade de expressão, essa separação, mas aí prosseguindo, você coloca que isso houve um ponto... Isso é um ponto positivo. Ponto positivo. Né? E nós batistas acreditamos e acreditamos nisso do ponto de vista bíblico, neotestamentário, né? Romanos 13 nos explica muito bem sobre isso, e do ponto de vista histórico dos nossos documentos de fé. Sim. Agora, por outro lado, se você enxergar a Revolução Francesa, por exemplo, e as consequências do Iluminismo, nós vamos perceber que, embora tenhamos um ponto positivo de separação de igreja e Estado, a consequência gradativa foi que o espaço público, o cristianismo foi saindo do espaço público. Sim. Né? Então a secularização começou a tomar conta da sociedade. E a nossa fé foi relegada ao plano privado. Sim. Né? Então a nossa liberdade religiosa, por assim dizer, ela foi deixada no plano privado. Só que por isso que eu prefiro usar o termo liberdade de expressão religiosa, porque
nós não temos somente uma liberdade religiosa. A gente não pode lutar somente por uma liberdade religiosa. Entendi. Porque quando eu falo de liberdade religiosa, eu estou usando um conceito de fé privada. Entendi. Ou seja, É a minha liberdade de exercer a minha religião. Dentro do espaço público, do espaço privado do culto. O proselitismo não está incluso nessa frase, digamos assim. Proselitismo no sentido bíblico. Exatamente. No sentido bíblico, no sentido bom da palavra, digamos Exatamente. assim, né? E agora, quando eu trabalho sobre o aspecto da liberdade de expressão religiosa, eu estou trabalhando algo que reivindica a minha fé no espaço público, que era algo que, nas cartas de Paulo, na expansão da igreja no livro de Atos, a mídia da época, né, as cartas que circulavam, era algo que não era somente privado. A fé cristã neotestamentária não tinha um aspecto somente privado. Ela tinha aspectos públicos. Sim. É tanto que incomodou muito o governo de Roma. Sim. Né? Então, de uma perspectiva teológica cristã, e eu digo uma perspectiva teológica cristã que envolva não somente os batistas, mas de outros grupos denominacionais que se coadunam com aquilo que a gente está falando aqui agora, o governo civil, ele, embora nós não tenhamos conchavo e não podemos ter literalmente, nós precisamos olhar para o governo civil como um delegado de Deus, isso a gente aprende em Romanos 13, Sim. que promove, em certo grau, ações de justiça, Sim. né, justiça civil, que fazem jus à justiça bíblica e que promovam também, que proporcionem também uma forma de não embaraçar o avanço do evangelho. Entendi. Então, porque essa delegação do governo civil é em prol de algo comum. Quando a gente lê Paulo, a gente vai entender isso. A teologia política de Paulo é isso. Então, Paulo não pensa, por exemplo, no governo civil como algo que tem que estar em conchavo com um grupo denominacional. Mas ele enxerga isso do ponto de vista comum. Entendi. Mas não só comum, mas também em relação à própria promoção daquilo que a gente crê. E essa promoção daquilo que a gente crê, não somente do ponto de vista privado, Entendi. mas do ponto de vista público. Então, deixa eu trazer um outro contraponto. Nesse sentido, a laicidade do Estado, quando foi colocado, Paulo seria contra, digamos assim? A laicidade no sentido que nós somos um Estado laico. Né? A gente percebe que as argumentações perpassam pelo âmbito de que, se eu estou falando de uma liberdade de expressão religiosa para que eu possa proclamar, eu também estou dando essa liberdade para outras religiões. Nesse sentido, quando eu faço um boicote, digamos assim, você está tem aí algum projeto cultural que está desenvolvendo uma religião afro, alguma outra religião que não seja cristã. Uma vez que eu legislo em favor da liberdade de expressão religiosa, estou falando da minha liberdade, mas eu também estou defendendo da liberdade dele, falando do Estado laico. Quando você fala desse aspecto paulino, da promoção do evangelho, nesse sentido, seria aí onde haveria uma base para lutar contra essas promoções culturais de outras religiões, digamos assim? Não. Eu acredito que o Estado, em relação à igreja, precisa trabalhar baseado no princípio colaborativo. Sim. Embora haja uma separação e deva ter uma separação de igreja e Estado, a própria natureza teológica do Estado é uma submissão à autoridade de Deus. A gente acredita assim. Entendi. Voltando a Romanos 13 de novo. Certo. Então, embora a gente acredite que estejam separados, devam estar separados, a nossa fé também aponta que são delegados divinos. E se são delegados divinos, nós não podemos aceitar que esse delegado ele entre em ação com ações tiranas. Entendi. Porque seria contraditório Deus criar um sistema de delegação, até mesmo para frear os efeitos do pecado original. Então, seria incoerente Deus criar um sistema delegado de poder civil para que servisse ao bem comum,
mas que, por outro lado, atingisse a igreja do Senhor. Entendi. Então, se é para o bem comum, esse bem comum envolve também as expressões públicas de fé do povo de Deus. Você concorda comigo? Do povo de Deus e também de... Sim, aí das demais também. Sim, você está entendendo? Porque aí vem a questão, por exemplo, de Gênesis 9, que nos ensina a trabalhar um certo tipo de tolerância com o que é diverso, com o que é incomum a nós. Sim, entendi. Então, assim, eu só fiz esses aspectos introdutórios para a gente entender um pouquinho sobre isso. E aí agora entra, então, os desafios da cristandade. Uma vez que o cristianismo, então, perdeu essa força, que era algo hegemônico, né? Quais são agora os desafios, pensando na igreja, para a gente poder perpassar por esse turbilhão que a gente tem enfrentado agora, né? A nossa dificuldade de professar ou de falar com tranquilidade, digamos assim. Porque quando a gente discute, algumas pessoas falam assim, quem foi que foi preso ainda por pregar o evangelho no Brasil? Mas, porque assim, não vamos a tão fundo, mas existe sim uma certa limitação cultural, os termos que a gente usa, então há essas dificuldades, né? Quais seriam então agora os desafios diante do que a gente tem visto? Bom, eu creio o seguinte, eu creio que uma boa teologia política, né, ela deve gerar um equilíbrio saudável. Um equilíbrio saudável entre dois aspectos. O primeiro aspecto nós precisamos ter bastante confiança na missão de Deus, né, na ação do Espírito Santo. Quando a gente olha Atos capítulo 4, versículo 1 ao 31, por exemplo, nós percebemos que Pedro e João pregaram o Cristo ressuscitado no poder do Espírito. Houve uma resistência dos saduceus, né, em relação a isso, mas a gente vê que no texto inteiro a ação do Espírito Santo promove a força necessária para o avanço da pregação do Evangelho. Então esse é o primeiro passo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com discursos muito inflamados, como se Deus em sua soberania tivesse oculto ou tivesse abandonado o seu povo na terra. Não, ele está no controle de tudo. Ele é o dono da missão. A missão é dele. Né? Segundo tópico, a gente tem que ter vigilância também, porque embora ele esteja no controle de tudo, a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade, a nossa vigilância diante daquilo que o próprio Deus constitui como delegados na terra, o poder civil. Então, esse poder civil, ele foi constituído pelo próprio Senhor e ele não pode agir de forma a gerar transtornos para o povo de Deus. Entendi. Então o povo de Deus também tem que, por um lado, confiar na misericórdia do Senhor, por outro lado, o povo de Deus precisa ser vigilante em relação ao dia a dia. A nossa responsabilidade cristã, a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade cristã. Né? Então, embora a gente não queira perseguição, embora a gente acredite na ação do Espírito, para que a gente quer buscar perseguição? Se a perseguição vier ou não vier, a ação soberana do Senhor vai ser estabelecida sobre o povo de Deus. É o Espírito Santo que vai alavancar a pregação do Evangelho em todos os tempos. Agora, essa crença não pode tirar de mim ou não pode colocar em mim um tipo de responsabilidade, como se dissesse assim, não, está tudo certo. Independentemente do que aconteça, está tudo certo. Então, eu vou procurar perseguição, eu vou deixar de me indignar contra os excessos do Estado, que foi colocado divinamente para promover o bem comum, e o bem comum inclui a fé do povo de Deus. Entendi. Então, o que você fala seria... Hoje nós temos liberdade, aqui no Brasil, temos liberdade de discutir, de falar, de dar a nossa opinião, então vamos nos valer do nosso direito. Então, seria mais ou menos o que Paulo, quando estava ali sendo açoitado, ele dizia, pode um cidadão romano
ser açoitado sem passar por julgamento, então seria algo mais ou menos nesse sentido aí. Exatamente. Você se valer dos seus direitos. Paulo chegou e falou, apelo a Roma. Exatamente. Ou seja, aquilo que está ao meu alcance eu posso fazer. Agora, a providência de Deus, a soberania de Deus está acima disso, mas não que exclua a nossa responsabilidade de buscar os nossos direitos. Seria por aí, né? A gente não tem ligação da igreja com o Estado, mas o governo civil está debaixo da autoridade divina. Essa é a nossa crença. Amém. Né? E baseado nessa crença, a gente precisa observar se esse poder está sendo tirânico ou não. Né? E a nossa submissão a um Estado nesse sentido, ela não é absoluta. Ela é relativa. Entendi. Mas vamos lá. Os desafios, né? Vamos lá para os desafios. Você quer citar o primeiro desafio aí, Nathan? Navegar no espaço público na era da pós-cristandade. Né? Navegar no espaço público na era da pós-cristandade. Esse é o primeiro desafio. Nós vivermos a nossa fé do ponto de vista privado, mas nós vivermos a nossa fé também do ponto de vista público. Por quê? Viver a fé não é somente crer, acreditar internamente. Seja pessoalmente ou coletivamente numa comunidade que se reúne. Sim. Viver a fé é poder expressar essa fé. Uma fé que não pode ser expressada não é fé. Entendi. Não é fé. Por isso que eu prefiro chamar o nosso direito como liberdade de expressão religiosa. Entendi. Então, só para entender aqui um pouquinho, que a gente estava conversando aqui até sobre os desafios, sobre o tema que a gente abordaria, os desafios da liberdade religiosa, como ele falou, é diferente da liberdade de expressão religiosa, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Então, liberdade religiosa nós temos. Liberdade religiosa nós temos, e eu creio o seguinte, eu creio que o governo ele não vai atrapalhar isso. Só que eu acho muita infantilidade quando eu vejo até colegas falando, não, isso aí não tem problema, mas é porque eles estão enxergando um aspecto da liberdade, Sim. que é uma liberdade privada. Entendi. Só que eu estou discutindo aqui liberdade de expressão religiosa. Entendi. A sua luta tem sido outro isso. ponto. A sua luta é essa, de a gente não ser futuramente aí proibido de expressar a nossa fé. Até mesmo aqui, debatistas. Sim. Debatistas. A gente ser privado de debater aquilo que a gente crê. Exatamente, porque temas, eu vou falar isso daqui a pouco, a subjetividade na mente de um juiz ao decidir o que é, por exemplo, discurso de ódio, Entendi. é muito complexo. Qualquer tema que você debater aqui no Debatistas pode ser encarado como discurso de ódio. Sim. Porque é um assunto altamente subjetivo. Sim. Inclusive, teve um dos debates que nós fizemos aqui sobre a igreja e o diálogo com outras religiões. Sim. E uma das questões que nós levantamos para algumas pessoas, o que é intolerância religiosa e liberdade de expressão, digamos assim. De expressão como um todo. Porque a gente, isso eu tenho observado de fato. Quando alguém faz humor com o cristianismo, é liberdade de expressão. Mas se algum cristão fizer algum humor... mas porque isso é questão histórica, isso aí sempre foi feito, agora que as outras religiões estão brigando pelos seus direitos e tal. Mas assim, o que a gente vê hoje colocado? Quando algum cristão faz alguma coisa, é intolerância religiosa. Fala ou faz alguma brincadeira, usa algum termo e tal, intolerância religiosa. Mas de lá para cá, às vezes, é liberdade de expressão. Né? Então, assim, é isso que você fala. Então... Hoje a gente ainda não tem parâmetros claros para definir o que é intolerância religiosa e o que é liberdade de expressão. Exatamente. Então, eu prefiro usar duas terminologias nessa relação. Por exemplo, em relação à fé privada, que nós possuímos uma liberdade religiosa hoje, e eu acho que dificilmente isso vai ser alterado. Porque isso é um direito constitucional que vem sendo consolidado por organismos internacionais, por tratados internacionais, e isso está bem pacificado. Seja do ponto de vista legal, jurisprudencial, doutrinário, enfim, isso já está muito bem decidido e definido. Questão da liberdade religiosa, ou seja, cultuar privadamente. Por outro lado, eu sou otimista em relação a isso. Por outro lado, eu sou pessimista em relação se a liberdade de expressar a minha fé aqui no Debatistas é algo que vai continuar tão pungente assim. Sim. Então, quando eu vejo pastores dizendo que não, está tudo bem, eu digo, olha, vocês não estão estudando bem o assunto. Vocês estão dando... quem diz isso está dando opinião jogada ao vento. Mas vamos lá para a segunda. No caso, a sua preocupação é algo preventivo. Porque também a gente coloca muito isso, né? Não aconteceu.
O que a gente viu e tal? Então, assim, só para a gente entender, o que você está trazendo aqui são ações preventivas, né? Que não aconteceu, mas quem dirá que não irá acontecer se a gente não tomar uma posição? Né? Essa é a questão, né? E no meio jurídico já existe essa discussão sobre se a nossa liberdade é religiosa, privada, ou se a nossa liberdade é uma liberdade de expressão pública. Entendi. Muitos doutrinadores na área do direito defendem que a nossa fé só é privada. Entendi. Eles dizem que o espaço público precisa ser neutro. Aí a pergunta que eu faço onde há neutralidade no espaço público? A neutralidade é um mito. Não existe neutralidade no espaço público. É um grande mito. É verdade. Sempre existe alguém que está... Sim, alguém vai expressar. Um juiz de direito, quando ele julga um processo, por mais que ele se mantenha neutro, por mais que ele busque uma imparcialidade, uma neutralidade, as concepções, as pressuposições religiosas dele estarão presentes no julgamento dele. Então não existe neutralidade no espaço público. Até o não ser religioso é um aspecto de fé, né? Eu não creio na divindade. Então, acho que entra a questão. Eu já falei para algumas pessoas que até o fato de você defender a ciência a ciência que eu falo no sentido da origem, como foi a origem do mundo, são teorias. Exato. De repente aparece um artefato ao longo do tempo aí que diz, não, agora mudou toda a teoria de como o homem veio, por onde ele andou e tal. Você precisa ter uma fé de que aquilo que você crê dentro dos achados arqueológicos e tal, é isso, porque se algum dia mudar, também é frágil, por aí vai. Só para o pessoal de casa entender também, o pastor Michel pontuou para mim alguns desafios, e aí a gente está trazendo esses desafios para conversar e trazer você para esse bate-papo. Inclusive, coloque aí nos comentários a sua opinião diante daquilo que já foi falado aqui. É importante que o Debatistas é assim, nem sempre a gente traz dois convidados aqui em oposição de ideias. Às vezes a gente traz dois convidados, a gente está falando, todos estamos concordando, mas o debate ocorre também com a sua participação. Você também é um debatista. Então coloque aí nos comentários a sua opinião, o seu posicionamento, claro, com respeito, tá bom? Com amor, e vamos seguindo esse diálogo sadio. Então, o segundo aqui seria o estabelecimento de uma teologia política histórico-redentiva pós-cristandade. Nos explica os termos aí também para o pessoal de casa entender. Vamos lá. Uma teologia política histórico-redentiva, né? Nós temos aí no processo do povo de Deus, da formação histórica do povo de Deus, uma certa diversidade confessional. Né? Então nós precisamos buscar uma catolicidade da fé. E algo que pode nos unir para construir uma teologia política é uma visão redentiva das Escrituras Sagradas. Sim. Uma cosmovisão, criação, queda, redenção e consumação, que é algo que vai, eu creio que deva unir diferentes confissões em torno de uma teologia em comum, uma teologia redentiva, né? E a partir disso nós construímos o nosso conceito de teologia política, no sentido de que essa teologia política ela precisa lidar com a diversidade, ela precisa respeitar a diversidade porque é fruto da queda. E não tem para que nós vivermos de forma desrespeitosa, desonrosa. Nós precisamos respeitar a diversidade. Ela existe. Em segundo lugar, embora a gente respeite a diversidade, a gente precisa manter a nossa identidade. Né? E a identidade precisa ser mantida, e ser mantida não somente internamente, mas ela precisa ser propagada, precisa ser expressada. E em terceiro lugar, essa identidade que deve aprender a conviver com a diversidade, ela precisa também aprender a conviver com a pluralidade. Né? É inevitável que haja pluralidade. Sim. Então, quando a gente defende a liberdade de expressão religiosa, a gente precisa, nesse sentido, embora a gente não tenha que dar as mãos no processo da diversidade, a gente precisa respeitar a diversidade e a questão da pluralidade. Deixa eu só perguntar aqui, para que de repente algumas pessoas podem pensar assim, poxa, a gente só tem que tolerar, eu só queria que a gente que o senhor, de repente trouxesse alguns pontos baseados no ministério de Jesus, sobre o que a gente pode ver. Eu, de maneira rápida, digamos assim, eu vejo Jesus abraçando as minorias, vou usar logo esse termo aqui, né?
cuidando daquelas pessoas, agregando aquelas pessoas, mas foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Então, assim, a sua palavra diante disso, só para que a gente possa entender um pouquinho, porque muitos vêm assim: a ala conservadora não tá seguindo os padrões de Jesus, não. E a gente vê muita gente utilizando Jesus como exemplo. Então, só para a gente poder mostrar esses dois lados, digamos assim, o lado do Jesus acolhedor e o lado que apresenta de fato Jesus. O único caminho sou eu. Eu prefiro usar, pastor Natan, eu não gosto de usar as terminologias de justiça social para a teologia. Sim. Porque elas são uma linha muito tênue. Né? A teologia da libertação, por exemplo, ela se baseia nessas terminologias de justiça social que estão muito atreladas a teorias de direitos humanos. Eu prefiro usar a seguinte questão. Não é que Jesus acolhe as minorias. Tá? A terminologia que você fala de justiça social foi esse termo que eu usei, né? Eu prefiro não usar a terminologia justiça social. Eu prefiro usar a terminologia justiça bíblica. A partir da justiça de Cristo, é necessário que a igreja possa pregar o evangelho a ricos, pobres, a diferentes povos, nações, raças e tribos. Eu acho, não tenho certeza. A ação do Evangelho de Cristo Jesus não é uma ação que vai beneficiar um grupo A ou um grupo B, independentemente da sua condição social. E eu acho que nós precisamos ter bem definido que a redenção de Cristo deve ser pregada. E Jesus, eu não vejo Jesus simplesmente como alguém que acolhe a minoria. Eu vejo Jesus como alguém que a gente tem que pregar para todos os grupos. Porque o evangelho não é para rico nem para pobre. O evangelho é para ser pregado indistintamente para todos. Para héteros, para homossexuais, para todo mundo. A justiça de Cristo, que revela o tamanho da ira de Deus e o tamanho da graça dele para nos livrar dessa ira, ela deve ser pregada para todo mundo. Então a gente não deve criar, na minha opinião, um tipo de teologia política que beneficie um tipo de acolhimento para um grupo e criar marcações muito fortes em cima disso. Entendi. Porque senão a nossa teologia política ela se torna mais uma teologia de diálogo interreligioso ou até mesmo uma teologia mais voltada para direitos humanos do que para a proclamação do evangelho propriamente dito. Na sua concepção é perigoso então a gente ir por aquele lado? Na época de Jesus, ele abraçou os publicanos e pecadores e foi linha dura com os religiosos da época, com os fariseus. Isso aí não seria um discurso que você gostaria de andar por ele? Seria para cima disso? Eu prefiro trabalhar uma linha histórica da redenção. É muito fácil a gente sair de uma redenção espiritual e cair um tipo de redenção social e educacional. Né? Então a teologia da libertação, por exemplo, ela caiu nisso, ela é isso. Né? Não só a teologia da libertação, mas muitas teologias latino-americanas, eles saíram dessa roupagem criação, queda, redenção e consumação. A mensagem deixou de ser profética e se tornou uma mensagem de apaziguamento social, uma mensagem de teologia social. Entendi. Isso me incomoda muito porque é perigoso no objetivo último. É perigoso porque eu tenho visto muitos pastores perderem a voz profética. E voz profética, quando eu digo voz profética, eu digo a proclamação do evangelho bíblico em toda a sua extensão. Mas, enfim, vamos em frente. O desafio. Você falou sobre o estabelecimento de uma teologia. Eu falo sobre isso porque você fala exatamente sobre a gente meio que quebrar as barreiras e estabelecer algo comum, né, digamos assim. É uma teologia política que tenha como base a história da redenção. Entendi. Isso não tem nada a ver com teologia social. Porque a manifestação da justiça de Cristo em nós já pressupõe uma prática misericordiosa. Eu não preciso aderir a terminologias de justiça social que estão muito voltadas para a Revolução Francesa.
Eu não preciso fazer síntese do cristianismo com terminologias que vêm desde a Revolução Francesa para eu criar uma prática cristã. Para eu justificar a minha prática cristã. A prática cristã é muito nítida. A partir do Cristo que me encontra, eu amo a Deus e amo o próximo. Amém. Maravilha. Então vamos lá, terceiro desafio, o preparo como cristãos no poder do Espírito Santo, né? Você falou aqui sobre uma breve análise aí de Atos 4, né? Exatamente isso. Então nós precisamos, em primeiro lugar, acreditar que o Espírito Santo de Deus é que vai alavancar a pregação do Evangelho do Filho de Deus. Então a gente não pode se amedrontar por um lado. A ação da igreja é baseada na vida do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. E, de fato, nós vamos vencer. Agora, o como nós vamos vencer, a trajetória que nós vamos trilhar, aí vem a questão do nosso cuidado com aquilo que está sob a nossa responsabilidade, né, como cidadãos. Debaixo de um governo civil que a gente acredita que está debaixo do governo de Deus, nas esferas de soberania, quais serão as nossas atitudes diante de perceptíveis ações tiranas, perceptíveis ações que estão tentando cercear de fato a nossa liberdade de expressar a nossa fé publicamente? Porque o governo vai deixar a gente sempre com a nossa liberdade de religião privada. Eles não vão mexer nisso no Brasil. Agora, o Debatistas corre risco. Um projeto que eu tenho, que a gente desenvolve do Exposição Bíblica, por exemplo, está em risco. Então deixa eu fazer só uma pergunta que tem a ver também com o que você já falou sobre essa questão do poder temporal, o Estado abaixo do poder divino. Seria aí então que a gente eliminaria aquela crise, digamos assim, porque há uma crise teológica na mente de alguns e fala assim, se toda autoridade foi constituída por Deus, e essas autoridades tiranas que a gente vê, a gente pode dizer que elas foram constituídas por Deus? Então seria muito bem respondido por esse ponto de vista. Eles simplesmente estão descumprindo o que Deus mandou. Algumas autoridades têm consciência que estão debaixo do governo de Deus. E outras autoridades não têm essa consciência. Sim. Quem não tem essa consciência... Quem não tem essa consciência, se essa delegação divina, através da vida deles, se tornar tirana, o povo de Deus precisa se levantar e precisa lembrá-los, mesmo que eles não acreditem, que eles foram colocados lá por uma permissão divina. Entendi. E que eles não podem ultrapassar a lei de Deus. Entendi. Muito bom. Próximo desafio é entender, então, as permissões e limites do governo civil em relação à fé cristã. Acho que perpassa por o que a gente acabou de falar. Exato, né? exato. Então vamos para o próximo. Confiança, um dos desafios, né? A confiança no Deus da missão e vigilância no espaço público. Foi aquilo que você também aquilo que eu já falei sinalizou. Também. Maravilha. Desafio aqui próximo, fortalecimento de uma estrutura de teologia política para os cristãos. Exatamente. Bom, eu acho muito temerário quando igrejas se tornam igrejas politiqueiras. Tá? Eu sempre fui contra isso. Igrejas se tornarem politiqueiras. Qual seria o termo de politiqueiras? Politiqueiro são igrejas que fazem conchavos com partidos políticos e a partir daí vão construindo a sua identidade política a partir desses conchavos políticos. Entendi. Então, só para a gente entender aqui, o seu posicionamento político está para além dessa polarização que a gente observa no Brasil. Bom, eu digo o seguinte, que está para além da polarização, mas eu tenho minha posição política. Sim. Né? Bom, eu prefiro... Mas nesse sentido a sua posição política está para muito além do que o politiqueiro que você acabou de colocar. Está muito além. Né? Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar cuidado porque, como líderes, embora a gente não tenha que criar currais eleitorais, nós não podemos nos tornar isentos na história. Ah, tá. Se você pegar, por exemplo, existem duas revoluções, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Né? Bom, eu sempre explico para a igreja onde eu pastoreio que eu não estou alinhado à Revolução Francesa e aos princípios da Revolução Francesa, porque os princípios da Revolução Francesa desaguam atualmente em várias ações que são dissoantes da nossa fé. Então, eles têm aquela máxima, né? Liberdade,
igualdade e fraternidade. Igualdade e Só que você tem que entender o que eles estão propondo com essas três. Tem todo um contexto. Tem ali, todo né? um contexto disso tudo. E o que isso desenvolveu até hoje. Né? Então, eu não me alinho à Revolução Francesa. Né? Isso eu preciso deixar bem claro para o povo de Deus. Embora eu não crie um sistema politiqueiro, eu preciso informar ao povo de Deus, durante a história, aquilo que realmente tem existe algum processo maior de identificação com aquilo que eu acredito. Okay? Entendi. Então, nesse sentido, a gente precisa fortalecer então uma estrutura teológica política para os cristãos de que forma? De maneira um pouco mais... De uma forma que a gente trabalhe, a partir da teologia da redenção, a relação do cristão com a sociedade civil, com o Estado. Entendi. A questão é de onde parte as premissas aí, né? As premissas devem partir de uma teologia redentiva, de uma cosmovisão cristã. E a partir da cosmovisão cristã eu vou construir aquilo que a teologia política... Qual tipo de teologia política eu vou querer estabelecer para a minha comunidade. Maravilha. Pronto, e agora para a gente ir para o fechamento da questão, a gente entra agora no grande debate aí, né? A tolerância, defesa da liberdade religiosa e os riscos de uma fé somente privada. Agora a gente já comentou sobre isso, mas a partir agora da análise da PL 2630, né? Que é uma PL... Só situe para a gente um pouquinho sobre o projeto de lei, depois a gente entra um pouquinho. Vamos lá. Esse projeto de lei é o PL 2630/20. Ele também é conhecido como um projeto de lei das fake news. Né? O objetivo é combater as fake news. Né? E vamos dizer assim, tem o objetivo também de garantir a liberdade de expressão através da transparência. Essa proposta foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, em maio de 2020. Né? Ou seja, ele está fazendo 3 anos exatamente que ele apresentou esse projeto de lei. Exatamente. E os principais pontos da proposta são: criação de uma entidade reguladora autônoma para monitorar e regular a internet. Né? Estabelecimento de regras para o uso de redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas de internet. Criação de mecanismos para identificar e remover conteúdo falso e desinformação. Mas o que é conteúdo falso e o que é desinformação? Estabelecimento de regras para publicidade, criação de mecanismos para garantir a transparência das informações veiculadas na internet. Estabelecimento de sanções para quem disseminar notícias falsas e desinformação na internet. Bom, como isso vai ser feito? Através de coleta de dados pessoais e através de armazenamento de dados pessoais. E tudo isso vai ser compartilhado com os órgãos, com as autoridades públicas. Enfim, o Estado terá um total controle da expressão das pessoas, que envolve a nossa expressão de fé. Bom, os riscos são enormes. Um dos riscos é de que esses dados eles vazem através dos hackers. Tá, então esse é um dos pontos aí. É um dos pontos. E o segundo risco é da liberdade de expressão. Tá. Porque a partir do momento que o Estado tem tudo na mão, a possibilidade de censura prévia vai ser muito forte. Entendi. A questão então que a gente tem assim, regulamentação é necessário para tudo na vida, né? Eu acredito, pastor Natan, que a internet não pode virar esse tiroteio, esse ambiente sem lei. Tem que ter uma regulamentação. A questão é como ela vai se dar. E eu acredito que a regulamentação deva existir de alguma forma. Mas o problema é que esse projeto de lei ele está promovendo uma cultura de Estado máximo. Sim. Além de ser vaga também. Exatamente. Passa por esses dois problemas aí. O subjetivismo. Sim. Porque hoje nós já enfrentamos no meio judiciário as consequências da desconstrução filosófica, por exemplo, do Jacques Derrida. Um juiz hoje ele não tem mais muito apreço em analisar os fatos baseado numa lei objetiva. Assim como na teologia pós-moderna, o subjetivismo reina, o subjetivismo filosófico também reina no meio jurídico. E aí é bem complicado. Você já imagina, a cabeça de um juiz hoje já é uma cabeça muito aberta do ponto de vista de interpretação. Sim. As novas hermenêuticas alcançaram não só o meio teológico, as novas hermenêuticas alcançaram todas as fontes do saber. Todas as áreas do saber são influenciadas por novas formas de interpretar
os textos e os fatos. Então você imagine uma lei altamente subjetiva funcionando numa sociedade altamente relativista e subjetiva. Onde tudo isso vai parar? Então a preocupação, a nossa preocupação, não é de que o culto público vai ser fechado, as igrejas vão... Não, isso aí tem infantilidade das pessoas falarem que a nossa preocupação é essa. E talvez por isso muitos conservadores percam o debate por ir nesse nível. Aí porque eles não sabem diferenciar liberdade de religião e liberdade de expressão de religião. Entendi. Aí às vezes por isso acaba ficando excluso, né? Fica vago. Aí usa-se o texto, ele tá na bolha. Tá na bolha, ou então ele vai ser acusado de ser a favor de um partido A, de um partido B, aí vira discussão política. Então a questão aqui é a liberdade de poder professar a nossa fé. Isso, no espaço público. De poder cumprir a grande comissão. Exatamente. É a liberdade de fazer missões. Exatamente, porque a nossa missão não é só no espaço privado. A nossa missão ela está no espaço público. Sim, entendi. E a mídia hoje é fundamental para que a gente cumpra a nossa missão, para que a gente fale do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a preocupação é de censura prévia também. Você imagine, o pastor Natan, o governo tendo todo o controle da mídia, e daqui a pouco ele vai te pedir um formulário daquilo que você vai publicar na mídia, para ter uma autorização ou não daquilo. Até as grandes empresas não estão gostando disso, porque eles também podem ser... Eles teriam que analisar cada conteúdo com risco de serem também punidos, pagarem multas e tal, dependendo do conteúdo que estiver ali sendo circulado. Então, as grandes corporações, as big techs aí, digamos, que eu estou falando de Google, YouTube, eles também... Eles falam sobre isso, é necessário que haja uma regulamentação, mas essa lei, da maneira como ela está complicando para todo mundo. Exatamente, lógico que o interesse deles é financeiro, né? É outro. Mas eles não deixam de ter razão. Sim. Eles não deixam de ter razão. Assim, o que você está falando que no nosso ponto aqui, a gente está falando sobre a nossa liberdade de expressão, mas é algo que também para eles vai pegar. Vai, porque... Mas isso... É por isso que eu falo, eu tomo muito cuidado. Isso são consequências da Revolução Francesa. Sim. Eles também estão sofrendo a consequência do que eles mesmos plantaram, digamos assim. A Revolução Francesa, ela traz consequências até o século XXI e a gente está vivendo isso. Sim. E uma das... A gente não pode ficar usando teorias da conspiração, mas a gente também não pode achar que nós estamos num mundo de fadas, num conto de fadas. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Se nós acreditamos que o Evangelho é a verdade de Jesus Cristo para ser pregada, a gente tem que entender que tudo o que acontece no espaço público não é só uma questão de briga de narrativas. Existe aí também, com certeza, uma guerra espiritual contra o povo de Deus. A gente não pode achar que está tudo bem, que isso é só uma briga de partido político. Não. A gente precisa entender que nós estamos proclamando uma verdade e que essa verdade ela é nociva ao sistema. É nociva ao sistema e que o mundo, a carne e o diabo vão lutar contra isso. A gente sabe que nós vamos vencer no final, mas a gente não pode ser negligente no caminho. Né? Então essa é a questão. Tá? Bom, sobre a questão da liberdade de expressão, é algo que está lastreado em convenções internacionais. Se você pegar, por exemplo, a liberdade de pensamento, consciência e de religião, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive, no artigo 18, né? E outros ordenamentos jurídicos internacionais prevê essa questão do pensamento, da consciência, da religião. E isso é algo que está adstrito ao espaço privado, mas se a gente olhar também o artigo 19 da própria Declaração Universal, a gente entende que valores íncitos do intelecto, do raciocínio, potência e dom das pessoas, os quais se revelam por atividades intelectuais, artísticas, científicas e culturais, tudo isso está lastreado no artigo 5º, inciso 9 da Constituição, devem ser respeitados nas manifestações de expressões religiosas.
Excelente. Quer dizer, então, é uma lei que não vai refletir nem aquilo que os ordenamentos jurídicos internacionais estão trabalhando. E a gente vive, pastor Natan, nesse contexto do fenômeno digital do século XXI, uma grande questão. Existem dois tipos de discursos, dois tipos de choques de liberdades que está acontecendo hoje. E a gente precisa entender isso. Nós temos o tipo de discurso dos direitos dos LGBTQIA+, e, por outro lado, o discurso cristão conservador, né? Que acredita que a palavra de Deus é inspirada, é inerrante, é revelação divina, e que é autoridade sobre as nossas vidas e que possui princípios que devem ser defendidos, seja no espaço privado ou no espaço público, voltados, por exemplo, para a família. Sim. Então, nós temos duas forças na mídia hoje. A força das questões do LGBTQIA+, e a força da pregação do evangelho, que não, embora não seja moralista, pregar o evangelho é pregar para todos os grupos, porque todos nós carecemos da glória de Deus. Né? Então não é uma pregação moralista, é uma pregação da justiça de Cristo. Mas essas duas forças existem. E o que acontece? Na mídia debatista, a pregação do evangelho, diante dessa força dos outros discursos, ela tem sido vista como um discurso de ódio. Então, se uma lei dessa é aprovada de qualquer forma, a gente corre o risco de qualquer coisa que a gente faça em nome da palavra de Deus, em nome da fé, e divulgue em podcasts, no YouTube, a gente pode incorrer em penas voltadas para discursos de ódio. Porque nós estaremos debaixo de julgamentos altamente subjetivos do meio judiciário. Então, essa é a grande questão. Sim. Bom, o discurso de ódio não é aceitável. Né? A gente tem até aí o artigo 13, item 5 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969. Né? Bom, não é permitido matar, roubar ou praticar fraudes em nome da religião. Então, o discurso de ódio realmente é repugnante, porque é você agir de modo criminoso em nome da fé. Agora, a pergunta que eu faço, pastor Natan, é: pregar o evangelho é um discurso de ódio? Essa é a questão, né? Essa é a questão. Como isso vai ser encarado? Eu vivenciei algo nesse sentido. O meu professor falou isso no curso que eu não concluí, mas estava fazendo um curso de História. E isso era a interpretação dele, né? Uma interpretação dele, dizendo que um pastor recusar-se a fazer um casamento homoafetivo é intolerância religiosa. Isso era o posicionamento dele. Olha aí. E eu falei, então, mas nesse caso a minha liberdade de exercer a minha fé e colocar em prática está sendo violada. Porque eu, como pastor, não posso me recusar a fazer, porque eu estaria infringindo algo que eu creio. Nesse sentido, então, não vale a minha fé, a minha liberdade de exercer a minha fé nesse sentido. É algo que vai até para além. Nesse caso, entra até na questão de exercer a fé particular. Está entrando na minha individualidade até nesse sentido. Mas isso era, claro, hoje está na questão de opinião, na questão de posicionamento. Então, a luta é para que isso não seja algo que se torne lei. E a gente tem que entender o seguinte: existem excessos no uso da liberdade religiosa? Existem. O artigo 5º, inciso 4 da Constituição de 88, diz, quando se tratar de anonimato, proteção à imagem, à honra e intimidade e privacidade, o direito de respostas deve ser proporcional ao agravo, no caso de abuso do direito. Enfim, é livre a manifestação, mas é vedado o anonimato. Então, isso é complicado, né? Quando as pessoas dão a sua opinião, mas elas não dizem quem são ou usam figuras estranhas, né? Bom, a Lei 7.716 de 89, nos artigos 1º e 20, também tratam dos conceitos e da prática de crime e de discriminação, por exemplo. A Lei 9.459 de 97 acrescenta os fatores de comunicação social, né? Mas a mera comunicação religiosa, que contém textos éticos,
A nossa fé é redentiva, ela parte da justiça de Cristo. A justiça de Cristo não é pregada de modo moralista. Ou seja, tanto héteros como homossexuais precisam do mesmo evangelho, precisam se converter. Então, a nossa premissa não é moral. Sim. A nossa premissa é a justiça de Cristo que pode alcançar todos os grupos. Sim. Né? Agora, a mera comunicação religiosa que contém textos éticos, onde Deus vai reprovar claramente, como fruto da queda de Adão, uma vida pecaminosa, né? Esses textos éticos, eles correm o risco de serem encarados como um discurso de ódio. É claro que quando eu prego um texto ético, eu tomo muito cuidado, porque o indicativo da graça vem antes do imperativo do fazer. Opa, peraí, vamos lá então. É? Como é que é? Só pra gente... Deixa bem prático. Dê um exemplo até, essa Vamos frase, lá. por favor. Então vamos lá. Quando eu prego algum texto ético do Antigo e do Novo Testamento, eu preciso tomar um cuidado. Para minha pregação não se tornar moralista. Sim. Né? Então, antes do imperativo, faça isso, deixe de fazer aquilo, eu tenho que trabalhar o indicativo. A graça do Senhor nos regenera e nos faz andar em santidade. Perfeito. Então, mas se nem no meio evangélico as pessoas entendem uma pregação da graça que nos leva a praticar alguma coisa, você acha que as pessoas lá fora vão entender isso? Elas vão entender que todos os nossos discursos são discursos de ódio. Elas não vão entender que a gente está pregando, em primeiro lugar, a justiça de Cristo e as consequências da justiça de Cristo em nós, que é uma prática de santidade. E talvez seja tão difícil as pessoas lá de fora entenderem, porque os próprios cristãos também têm dificuldade de entenderem isso. Você acha que perpassa por aí também? Passa também. Porque se a gente tem essa compreensão e o nosso discurso passa a ser nesse nível, talvez ficasse Não, eu sei que talvez seria querer tanto, mas talvez os de fora conseguiriam compreender um pouquinho mais quando a gente fala sobre graça e o que nós estamos falando de graça. E quando a gente está falando sobre esses aspectos morais, eles vêm como consequência de alguém que foi alcançado pela graça. Exato. E não o contrário, porque parece que é o contrário, né? Inclusive, muitos cristãos acabam pregando, não, a gente tem que ter uma vida moral boa para ser alcançado pela graça, como se a vida moral fosse um meio de graça. É como se a justiça viesse através da nossa moralidade, ou seja, nunca vai vir, né? Então, talvez a gente, muitos de nós, precisa tomar cuidado com esse discurso, porque às vezes é o que a gente acaba passando mesmo. A gente precisa tomar cuidado com esse discurso, porque não é um discurso que honra a Deus. Sim. O discurso que honra a Deus é o Filho dele, que nos capacita a ser santos. Nós fomos eleitos para a santificação, Efésios 1:4. Eu só abri esse parênteses aqui porque a gente está falando de uma defesa da fé lá fora. Exato. Mas a gente sabe, somos cientes que existem questões nossas aqui dentro que podem ajudar muito nesse embate lá fora. Podem, com certeza. Uma boa teologia fundamentada na graça vai nos ajudar até mesmo a pregar internamente e a pregar externamente. Mas, enfim, a questão toda é que a pregação cristã ela vai ser vista como um discurso de ódio. Né, diante de textos éticos. Sim, né? Não tem pra onde correr. E essa pregação, ela está dentro de um contexto de pluralidade democrática, das liberdades religiosas, de pensamento, de expressão, lastreados nos ditames internacionais, na Constituição Federal e, acima de tudo, baseado na nossa lei, a lei de Deus. Maravilha. Né? E, é isso que me preocupa. Bom, assim... A comunicação religiosa, por si só, não diz respeito ao impor ou ao ódio, mas ela não pode ser considerada como somente crer. Pois a fé ela vai importar, sim, em comunicar. Né? Ela vai olha só, artigos 205 e 216 da Constituição Federal. Interna ou externamente, através de mídias, a gente precisa entender que a liberdade de expressão está relacionada com a arte, com a ciência, com a tecnologia, artigos 218 e 219 da Constituição, educação e cultura, artigo 205 e 216 da Constituição Federal, e dentro do próprio princípio democrático do direito. Eu estou aqui fundamentando questões do direito, mas acima do direito está a nossa obediência à proclamação do Evangelho, que está acima de tudo isso. Amém. Então, diante disso, para a gente já caminhar aqui para o final, o seu posicionamento quanto à PL 2630 seria mais discussão, arquivamento? O seu posicionamento especial sobre o que a gente tem? Eu acho o seguinte, eu acho que nós não podemos viver numa terra midiática sem lei.
Por outro lado, não tenho certeza que uma lei desse nível ela tem que ser discutida. Bem discutida. Bem discutida. Tem que ter um diálogo muito forte do legislativo com todos os setores da sociedade. Entendi. Todos. Então, a sua contrariedade hoje que a gente pode colocar é não fazer como estava querendo ser feito, né? Vamos provar logo e tal, então vamos abrir para discussão. Exatamente, tem que ser discutida. Tem que ser discutida, porque a gente vive hoje nitidamente uma perseguição. Tudo que a gente fala é enquadrado como violência simbólica. Entendi. Então, vamos deixar bem claro esses termos aí para que a gente concorde ou discorde do que... Exatamente. Eu acho que não é inteligente a gente dizer que não há pontos positivos nessa lei. De forma alguma. Agora, também não é inteligente da nossa parte dizer que nós estamos... que está tudo bem, está tudo bem. certo. Não está. Maravilha. Bom, pastor, muito obrigado. Quero agradecer a sua participação. Eu acho que foi muito, muito rico. Tenho certeza que foi muito rico tudo que o senhor trouxe aqui para a gente. Esse bate-papo tem muito a acrescentar. Você que está em casa, que de repente ainda não comentou, comente, dê o seu like, porque isso também ajuda a fazer com que o vídeo chegue mais longe. E se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, nos acompanhe aí, tá bom? @debatistas, @cbn.oficial. Pastor Michel, últimas palavras para a gente finalizar? Pastor Natan, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no Debatistas e que possamos refletir diariamente sobre isso de forma teológica e usando também essas pontes jurídicas aí, né? Que serão interessantes para os debates daqui para frente no espaço público. Excelente. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com os irmãos da sua igreja. Eu tenho certeza que haverá muita edificação. E não esqueça, essas questões, elas às vezes afloram um pouco os ânimos. Vamos manter o diálogo, vamos manter o debate saudável, que eu tenho certeza que a gente tem muito a crescer como povo de Deus, vivenciar esses desafios e colocá-los em prática, tentando sempre viver como povo de Deus em unidade e em comunhão. Deus te abençoe. Até o próximo Debatistas.